Desde a árvore apelidada de a Árvore da Morte, cujos frutos causam danos irreversíveis e uma morte agonizante, até a planta conhecida como erva daninha de bruxa, que causa transes e alucinações, aqui estão as plantas mais perigosas do mundo. A árvore manchineel é uma das árvores mais perigosas do mundo. Para o olho destreinado, ela parece uma macieira, mas é tão venenosa que logo foi apelidada de a Árvore da Morte. Comum nas praias próximas às regiões tropicais, esta árvore é frequentemente marcada com marcas vermelhas na casca para impedir que os caminhantes se aproximem dela. Mas imagine que você está em Guadalupe ou na Martínica, onde esta árvore é bastante comum e você não está ciente de sua toxicidade. Ao passar pelo manchineel, você não percebe nada de estranho. A casca desta árvore é cinza, suas folhas são brilhantes e ovais, e seus frutos parecem uma maçã. Você pode se sentir tentado a prová-la ou a descansar aos pés desta árvore, que é grande e arbustiva o suficiente para protegê-lo do tempo. Mas isso seria um erro pelo qual você poderia pagar com sua vida. Os conquistadores espanhóis que descobriram esta árvore na América a chamaram de Árvore da Morte, porque todas as suas partes são altamente tóxicas, a casca, as folhas, a seiva e os frutos, e aprenderam isso da maneira mais difícil. O fruto desta árvore cheira a limão, e se você provar, você o achará agradavelmente doce. Mas o prazer logo desaparece. À medida que você começa a sentir um intenso ardor, seu reflexo será de cuspir o pedaço desta terrível maçã, mas é tarde demais, sua garganta se aperta e sua língua incha. Não só isso, mas sua mão que tocou a fruta está coberta de manchas roxas. Você está sofrendo de uma lesão hemorrágica na pele. Se tiver sorte, os sintomas na garganta desaparecerão 8 horas depois, como aconteceu com Nicholas Strickland, que descreveu esta experiência. Se você tiver azar, desenvolve-se um edema faríngeo, que pode ser fatal, e a pressão sanguínea cai drasticamente. É importante saber que a seiva desta árvore foi usada pelos nativos americanos para se defenderem contra os invasores. Eles molharam suas armas e flechas com ele para causar mais danos aos seus inimigos. A toxicidade da árvore é conhecida há muito tempo. Hoje em dia, os envenenamentos não são muito frequentes, pois estas árvores são frequentemente marcadas com cruzes vermelhas para alertar sobre seu perigo. No nordeste da Austrália, o arbusto do qual vamos falar inspira o verdadeiro terror, o Gympie gympie, a espécie de planta mais perigosa do mundo. Para ter uma ideia de quão tóxica ela é, vamos nos colocar no lugar de Marina Hurley, uma ecologista australiana. Enquanto estudava em uma universidade em Queensland, ela decidiu investigar os herbívoros que se alimentam de árvores. Então ela foi para as clareiras, ao longo de riachos e pequenas estradas, onde estas espécies arbóreas são frequentemente encontradas. É claro que ela tomou algumas precauções, usando uma máscara de proteção e luvas de soldador, mas quando ela entrou em contato com a Gympie gympie, logo percebeu que estas medidas de segurança não eram suficientes. Marina ficou com espirros no nariz escorrendo por várias horas. Não foi agradável, mas ela temia que fosse pior, pois tinha ouvido relatos assustadores sobre os efeitos tóxicos da Gympie gympie. Para a jovem estudante, este foi apenas o começo dos seus problemas. Sua dor havia se intensificado ao longo das horas até se tornar insuportável. Marina disse mais tarde que era como ser queimado com ácido quente e ser eletrocutado ao mesmo tempo. As picadas que se formaram em sua pele exigiram hospitalização e tratamento com esteroides. O caso de Marina Hurley tornou-se bastante conhecido. De fato, há muitos relatos dos efeitos do Gympie gympie, com vítimas infelizes relatando uma sensação de esmagamento no peito, queimaduras corrosivas, insuportáveis, com duração de até 2 semanas. Ricina é o veneno mais virulento do reino vegetal e é frequentemente usado como uma arma biológica. Você talvez conheça essa toxina se você viu as séries como Breaking Bad ou Lucky Man. No entanto, sua aplicação penal na vida real supera a ficção. Como você vai ver, um dos casos mais famosos de envenenamento por ricina é o de Georgi Ivanov Markov. Este homem era um jornalista búlgaro e dissidente político do século XX. Oposto ao regime comunista de seu país, ele era um alvo do KGB, o principal serviço de inteligência da União Soviética. A polícia secreta búlgara já havia tentado várias vezes assassinar Georgi Markov, sem sucesso, mas a terceira tentativa foi bem sucedida e o método de execução foi altamente original. A KGB e a polícia local usaram um guarda-chuva, cuja ponta foi substituída por uma arma silenciosa que injetou ricina no corpo da vítima.
Uma noite em Londres, Markov foi atingido por este guarda-chuva enquanto esperava seu ônibus. No início, ele não se importou com este incidente insignificante, mas na verdade seus dias estavam contados. Alguns momentos depois, o local onde o guarda-chuva o atingiu estava vermelho, inchado e dolorido. Poucas horas depois, ele desenvolveu uma alta febre e foi internado no hospital. Ele logo percebeu que havia sido envenenado, mas não tinha provas. Após sua morte, 3 dias depois, uma autópsia provou. Médicos forenses encontraram um pequeno projétil esférico contendo ricina em sua perna. A substância havia passado para os vasos sanguíneos da vítima, e foi isso que causou sua morte. No entanto, ele não poderia ter sido curado, pois não há antídoto para este veneno. O óleo de ricina é tão tóxico que 1 decigrama pode matar um homem com mais de 100 quilos. Derivado da mamona comum, um arbusto tropical, o ricino é considerado 6.000 vezes mais tóxico do que o cianeto. Pode matar se respirado ou ingerido, mas é principalmente por inalação que é muito mais perigosa, porque causa edema pulmonar. Georgy Markov não é a única vítima de um assassinato assim. Esse tipo de assassinato era comum, praticado pelo serviço secreto comunista. Agora vamos falar de uma planta que, embora muito famosa, ainda causa muitas mortes acidentais: cicuta. Este veneno é mais famoso por ter sido usado como método de execução para os condenados à morte na Grécia Antiga. Hoje, muitos caminhantes não avisados consomem ela por engano. Este foi o caso no verão de 2020 de um parisiense de 26 anos chamado Ulisses. Ele tinha ido para a floresta para fazer um curso de sobrevivência na natureza selvagem. Tudo estava indo bem, até que ele quis comer algumas cenouras selvagens que na verdade eram açafrão. Pouco tempo depois, Ulisses sofreu dores de estômago terríveis e em seguida entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros que tentaram resgatá-lo foram incapazes de fazer isso. O cicuta é perigoso porque contém conina. 0,2 gramas da substância pode causar a morte por paralisia respiratória. Infelizmente, ele não é o único que confundiu esta planta com uma outra totalmente inofensiva da família das apiáceas. De fato, a planta e a raiz de cicuta se assemelham em quase todos os aspectos às de pastinaca, aipo, cerefólio de madeira e cenoura. No entanto, existem algumas diferenças. Por exemplo, o cicuta tem um cheiro desagradável, comparável ao de urina de gato, e suas folhas não têm pelos, o que não é o caso das cenouras. O embane preto é uma planta rústica encontrada na Europa e na Ásia, conhecida desde tempos antigos por suas propriedades alucinógenas. É chamada de erva das bruxas, ou bela adormecida, e este potente narcótico despertou a curiosidade desde o Antigo Egito. Hoje, em doses muito baixas, o embane preto é usado pela profissão médica para aliviar dores abdominais ou dores de dentes. No passado, era usada para poções terapêuticas, mas principalmente valorizada por seus efeitos tóxicos. O embane preto causa alucinações, uma divisão da consciência, dando a ilusão de voar no ar e explorar novos mundos. Também foi usado por oráculos gregos para entrar em trances divinatórios e para formular profecias. Também é usado como veneno. Em resumo, o embane sempre esteve associado à magia negra e aos poderes ocultos. Sua aparência repulsiva e seu mau cheiro também não têm jogado ao seu favor. Mas o que acontece se você entrar em contato com uma das partes desta planta? Ou se ingerir ela? Bom, não há grande perigo se você tocar. Por outro lado, se ingerir, pode causar sérios distúrbios digestivos e visuais, além de ameaçar seu sistema cardiorrespiratório. É melhor se afastar dele. Entre junho e julho, se você caminhar nas montanhas, poderá encontrar uma planta relativamente rara chamada aconita. Se você ficar curioso e quiser encostar nela, seria uma ideia muito ruim. A aconita pertence a um gênero de plantas herbáceas que contém alcaloides, que são moléculas orgânicas altamente tóxicas. A aconita contém aconitita, uma substância muito perigosa. Homens a usavam desde a antiguidade para envenenar suas lanças e flechas, a fim de matar predadores, como tigres e lobos. A aconitita contida na planta é uma neurotoxina tão potente que pode ser usada como uma arma biológica. Durante a Segunda Guerra, os alemães empreenderam pesquisas sobre a fabricação de munições de aconitita. Felizmente, a pesquisa foi abandonada devido à falta de tempo. Em caso de envenenamento por aconitita, suor excessivo, vômito, dormência e uma diminuição geral da sensação pode ser experimentada. Isso pode ser seguido por paralisia cardiorrespiratória, que pode levar à morte. 3 miligramas da substância podem ser o suficientes para produzir efeitos devastadores. Mas é improvável que você encontre esta planta, que floresce a uma altitude de mais de 2.400 metros. Ainda bem. As espécies vegetais que vamos falar agora não são encontradas em todos os climas. Para encontrá-la, é preciso ir à África, por exemplo. Na África do Sul,
Digamos que você esteja lá, e se o objetivo da sua viagem é descobrir a flora exótica, você não deixará de ser atraído pela Idinora africana, uma espécie vegetal rara, feia e fascinante, com uma forma única que pode crescer até 20 centímetros de altura. À primeira vista, esta estranha planta parece uma abóbora estripada. Você se aproxima desta fábrica com cautela porque ela não inspira confiança. Você percebe pelos de cerdas na abertura, que parecem dentes afiadas. Entretanto, a planta pertencente à família Idinoraceae não é uma planta carnívora. Também deve ser acrescentado que não precisa de luz para florescer. Até se reproduzir, seu crescimento se dá abaixo do solo. De fato, a Idinora africana alimenta-se das raízes de outras plantas. Portanto, seu crescimento pertence à classe das plantas parasitárias. Então, se você admirar esta planta, você vai ver o que tem tão de especial nela. Se você for paciente, verá como ela se aproxima de um besouro e o engole. Isso porque a planta é polinizada por insetos que se enterram em suas sépalas e permanecem fechadas, às vezes por dias. Uma vez libertados, os insetos espalham o pólen para outras flores. Só que se você perceber um detalhe que te incomoda muito, a planta tem um cheiro repulsivo, como se fosse fezes. E não é ilusão, ela exala este fedor para atrair os insetos. O cheiro desagradável não faz com que você queira acolhê-la em seu jardim. Entretanto, é valioso para a pesquisa médica, pois ajuda a doenças como a desenteria. Este é o fim do vídeo. Conte pra gente qual dessas plantas te impressionou mais. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.